Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Sabrina, sou professora de geografia já há 15 anos e agora eu estou me formando em história, né? Tô fazendo as últimas atividades aí para me graduar também em história. Eu queria falar hoje nessa aula sobre etnocentrismo, né? O que que é esse conceito e também alguns desdobramentos que ele vai gerar, né? Que eu vou chamar assim de filhos, né? Os filhos dele. Alguns só, né? Que são, infelizmente, são muitos, né? Se pudesse não ter nenhum, seria melhor. A gente vai entender por quê. Bom, para começar, eu queria falar sobre a definição etimológica dessa palavra, né? Etnocentrismo. É uma palavra não é difícil de entender a palavra em si, mas o que ela significa exatamente? Bom, ela é do grego antigo, né? E ela vem de etnos, né? Que significa eu vou falar de duas definições, tá? Nação, tribo ou pessoas que vivem juntas. E a outra definição, mais curta, mais simples, é raça, povo. Isso. E centrismo, centro, né? Então, o meu povo, a minha raça como centro, ou a minha nação, a minha tribo, enfim. Eu não estou falando aqui de centro no sentido de centro espacial, né? Fica no meio de alguma coisa, não é isso? É no centro simbólico, né? No sentido de que eu sou o centro do mundo, né? Eu sou a parte mais importante, né? Sou o recheio, né? A parte mais relevante da coisa. E tudo que me cerca, que não é eu, não é tão bom quanto eu, certo? Bom, se a gente vai pensar assim uma definição mais específica, olha só, essa aqui da Kalina Silva e do Marcel Silva, no livro Dicionário de Conceitos Históricos, eles falam sobre etnocentrismo, o conceito que traz lá é bem maior, mas aqui fala, né, visão de mundo, eu resumi, fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma dada cultura. Por ele, o indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a partir de sua própria cultura. Então, é o filtro, né? Eu vou filtrar a partir da minha cultura. Tal situação dá margem a vários equívocos, preconceitos e hierarquias, que levam o indivíduo a considerar sua cultura a melhor ou superior. Aí é que está o problema, né? O outro só é compreendido de maneira superficial. Então, bati o olho, já julguei, já rotulei, já defini o que ele é, o que ele não é. Né? E é claro que ele é pior que eu. É então usualmente designado como selvagem, bárbaro ou não humano. O outro é explicado pela minha palavra e meu olhar. Isso é importante falar, né? Que a palavra, gente, a palavra é o poder, né? Eu vou usar a palavra para falar sobre ele. Então, assim, quem explica esse outro não é ele mesmo que se auto-explica com, eu sou assim, assim. É eu que digo como é que tu é. Daí, nisso aí, já tem toda uma inferência, né, da minha cultura e, obviamente, que eu vou rebaixar tudo que for do outro, ou vou relativizar para o mal, ou vou dizer que é pior que o meu, ou é muito simples, simplório, primitivo, que, que precisa ser desenvolvido, ou muitas vezes precisa ser exterminado. Né? Então, só que é interessante lembrar que assim, o etnocentrismo não é uma coisa recente, tá? Ele é muito antigo, já foi registrado em muitas culturas do passado muito remoto, em todo o globo. Então, assim, a América pré-colombiana, né, os povos que aqui viviam já têm registros disso. A Europa é o mais exemplar nesse aspecto. Na África, a Oceania, a Ásia, todos os continentes têm registro disso, certo? E é algo, então, é universal, né? O ápice do etnocentrismo foi nas grandes navegações, né, e dali para frente, com os povos europeus, colonização e as neocolonizações também, mas ele se aplica a todo o globo e é muito mais antigo do que aquele período, ok? E o contrário de etnocentrismo seria o quê? Relativização. Quando eu relativizo, né? Eu saio do centro, eu não sou bem o centro, né? Eu sou parte disso, eu tenho minha cultura, ok, gosto dela, mas eu sou dentro de uma visão mais circular, né? Eu tô dentro de uma coisa geral. Então eu vou relativizar. Essa cultura é diferente da minha, sim, mas ela é só diferente. Ela é mais simples, ela é mais complexa, ela tem coisas que me agradam, coisas que não me agradam, ok, mas assim, só, né? Aquela coisa da analisar é diferente, mas categorizar, hierarquizar, e obviamente que eu vou estar aqui e o outro vai estar aqui, né? Aí já é uma coisa diferente. Né? E é isso que o etnocentrismo ele é, né? Ele é uma categorização, sempre no sentido de eu sou o centro, eu sou melhor e tudo que não está aqui comigo no centro é pior que eu. E aí, para a gente entender bem a relação do termo civilização e identidade, como reforça esse conceito de etnocentrismo. Civilização é uma palavra que a gente usa, né, até hoje bastante, né? E civilização, para quem não sabe, civilização é um termo que nasceu na França, século XVIII, no período do Iluminismo.
E então é um conceito recente, né? Dentro de um contexto específico, numa região específica, né? Toda uma situação histórica única, né? Como sempre é, óbvio. Bom, esse conceito, o que que era ser civilizado? Olha só a definição. Era ser bom, urbano, culto e educado. Tem alguma semelhança com o que a gente fala hoje? Então, era uma característica cultural que era o contrário do quê? Da barbárie, da violência e da selvageria. E olha interessante. Era um ideal que todos os povos deveriam almejar. Todo mundo deveria querer ser civilizado. Né? Tu tem que chegar lá. Porém, poucos podiam alcançar. Naquele período, assim, para tu dizer que alguém era civilizado, ele tinha que ser iluminista. Então ele tinha que ser francês e iluminista. Então, só eles poderiam ser considerados civilizados. Todo o resto do planeta Terra não era, certo? Então, se a gente pensar para hoje, né, esse conceito assim antigo, ele é usado por nós até hoje da mesma maneira quando se refere a alguém ou alguma região, né? Ah, eu tô na zona rural. Ah, eu tô fora da civilização. Ah, quando eu saio, né, e volto para a cidade grande, ah, voltei para a civilização, né? Ou essa pessoa não é civilizada. Ah, isso aí nem é civilizado. O que eu quero dizer com isso? Quais são as características dessa pessoa para eu poder dizer que ela não é civilizada? Se a gente pensar, né, quando a gente usa essa palavra, a gente usa da mesma maneira como lá os iluministas da França, lá no século XVIII, usavam. Né? É uma coisa que permanece. E isso reforça muito aquele conceito de etnocentrismo. Então, eu sou melhor. Né? Onde eu moro, de onde eu venho, o jeito que eu sou, a minha educação é melhor que a tua. Né? E tu, ao ponto de ser bárbaro, tu ser selvagem, tu não é educado, não é culto, não é urbano, então tu não é civilizado. Né? E aí é um termo que as pessoas sempre colocam que é bom ser civilizado. Não ser civilizado é ruim. É uma coisa que tu tem que, mas não é para todo mundo. Né? Então é um conceito bem parecido com quando ele nasceu. Outro conceito, é uma coisa interessante, né? A civilização ela distingue, ela separa aqueles que se consideram culturalmente superiores. Então a minha cultura é superior à tua. Ela não é só diferente, ela é superior, certo? Porque eu sou civilizado, tu não é. Bom, isso vai de encontro também a um outro conceito que é muito caro para toda a humanidade em todos os períodos da história, que é a identidade. Ora, identidade, né? Uma coisa que nos define, né? Nos dá assim quem eu sou, de onde eu sou, a minha origem, né? O meu pertencimento. Então é uma coisa muito cara e sempre foi. Bom, pra gente que é brasileiro, né, gente, isso é muito delicado, esse conceito de identidade, porque é muito, muito complexo. Né? E a gente foi ensinado desde sempre, a nossa história conta isso, né? E infelizmente ainda continua contando, de um jeito muito, muito parcial, né? Então a gente tem a nossa identidade meio confusa aí, né? Não inteiro, acho que inteiro, né? Não é só meio, não. Nossas diversidades culturais, elas demarcam, cada uma delas demarca uma identidade. E muitas delas se misturam, né? E aí surgem novas identidades, tranquilo. E essas identidades novas, elas são muito próprias da gente, muito próprias do Brasil. Então, seja novas identidades que se criam étnicas, novas identidades regionais, identidades religiosas que o Brasil tem também, coisa muito específica, muito Brasil. E isso não é uma coisa estanque, né? Não era igual há 300 anos atrás, não será igual daqui a 100 anos, é uma coisa que está sempre em evolução. Evolução no sentido de transformação, ok? Não é de aprimoramento, nem de melhor. Bom, esses dois conceitos, eles ajudam a entender melhor o que é o etnocentrismo, né? Então, aquela coisa assim, se a minha identidade eu considerar ela melhor que o outro, né? Então, eu sou civilizado, a minha identidade é mais forte, a minha tem que se impor. Então, esse reforça bem aquela ideia do etnocentrismo, ok? Por isso, quando a gente valoriza demais a nossa cultura e a gente julga a outra, né? Qualquer outra, negativamente, mesmo dentro do próprio país da gente, tá? Porque o Brasil é um país gigante, né? Com uma quantidade cultural imensa, a gente está pensando como? De forma pequena, né? É muito estreita essa visão. Porque é tão grande, né? E a gente só olha assim, né? É o que eu consigo ver, então é assim que eu vou enxergar e eu não quero ver nada além, né? Porque é só isso aqui que me interessa, porque é o meu, certo? Muito ruim isso. Como disse Han Yu, um escritor chinês que viveu no século 8 e 9, já depois de Cristo, né? Ele escreveu, entre várias coisas, uma frase dele ficou bem conhecida: quem se senta no fundo de um poço para contemplar o céu há de achá-lo pequeno. Verdade, né? Imagina a posição que tu tá dentro de um poço, o que que tu vai conseguir enxergar? E aí tu quer ver o céu. Ai, como é pequeno esse céu. Não, não é o céu que é pequeno, né? É o teu ponto de vista que tá bem pequeno, bem estreito. Bom, vamos refletir algumas charges sobre isso? Olha só. Ah,
Os bonequinhos aqui, primeiro à direita. Ó. Esse é o meu certo e esse é o meu errado. Seus conceitos são estranhos. Isso, essa estranheza, né? De quando. O meu certo e o meu errado. E o outro tem outro certo e outro errado. Olha os bonequinhos do lado ali, né? Nenhum é igual. E aí tu estranha. A estranheza é uma coisa. Agora, tu hierarquizar, categorizar e já dizer que isso é bom e isso não é bom, e tu é pior e eu sou melhor, aí já é o problema. Imagem de baixo ali, né? Meu Deus, eles não usam roupas. Português ali com as duas forças, né? Militar e religiosa chegando nas terras brasileiras. E o indígena dizendo, olha, eles não usam penas. Né? Então, se a gente conseguisse ver os dois lados, né? O choque cultural, bom, do mesmo jeito que eu posso me escandalizar porque tu é tão diferente de mim, o outro também vai olhar e dizer, não, ele que é diferente de mim, na verdade, né? E a de cima ali, né? Não precisa explicar muita coisa, né? É um grupo ali de o clero, debochando, né? Ah, diminuindo, né? Um ritual religioso de um selvagem, né? Não civilizado, que parece ali um povo assim da Mesoamérica, né? Do tempo pré-colombiano ali, fazendo um ritual de adoração por um totem, né? Um antropozoomorfo ali. E eles, olha só, tá adorando lá aquela imagem, né? Que coisa ridícula. Enquanto que eles também têm um totem, né? Que eles também adoram e tal. Mas o deles é sagrado, né? O outro não. O outro é motivo de deboche. E esse aqui, aquele debaixo ali que a gente já viu também em outros momentos, né? Tomam banho todo dia. São os bárbaros. É um indígena com o costume de tomar banho todo dia, que aliás a gente herdou disso, ainda bem, né? A gente acha bom, né? Porque é a nossa cultura. Mas não é só, tá vendo? Não é só a constatação, né? Eles tomam banho todo dia. Mas aí o outro já julga, né? São os bárbaros. Então aí quando tu dá aquela conotação negativa, é aí que tá o problema. E ali em cima essa charge saiu no jornal, eu me lembro quando saiu no jornal, faz alguns anos já, é muito interessante, né? As duas mulheres passando pela outra, cada uma pensando, olha só que interessante. A menina ali que tá de biquíni, tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Enquanto isso, aquela mulher islâmica com a burca, né? Tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Então, olha os pontos de vista, né? Se um acha que isso aí desrespeita a mulher, o outro pensa exatamente o contrário. Não, o que desrespeita a mulher é isso que tu faz. Então, olha, né? Como isso é uma coisa séria. Bom, um sentimento que surge do etnocentrismo, tá? Um dos filhos, né? Seria a xenofobia. O que é xenofobia, né? O termo. Vem lá do grego xenos, que é estranho, e phobos, que é medo. Medo, aversão, repulsa, né? Nojo. Profunda antipatia em relação aos estrangeiros. A desconfiança em relação a pessoas estranhas ao meio daquele que as julga, né? Estou te julgando, ou aqueles que vêm de fora do seu país, com cultura, com hábitos e com religião diferentes. Daí gera esse sentimento aí, um sentimento muito ruim, que aliás não é só sentimento, tá, gente? É crime. Aí tem uma foto ali, eu botei algumas fotos de protesto que teve lá em Portugal há pouco tempo, não é piada, é xenofobia, duas estudantes lá, porque houve uma recepção bem violenta, assim, na entrada da faculdade tinha uma caixa de pedras, e escrito de graça, desde que para atirar numa zuca. Zuca é brazuca, sentido pejorativo para as brasileiras, né, e brasileiros, estudantes que estudam lá. Ah, violento, né? Além de mostrar o ódio, ainda promove a violência. Em resposta, os brasileiros aos estudantes fizeram não só um protesto físico, mas virtual também, e entregaram flores, né? Aí é grátis para todos. E aí tem umas falas aqui, ou mesmo toda a xenofobia, Coimbra é bem melhor que São Paulo, não é? O diretor da FLUC falou para uma aluna, né? E ela disse não. Outra ali, uma professora dando conselho, né? As alunas brasileiras precisam cuidar o comportamento, caso contrário, reforçarão o estereótipo de prostitutas, putas ou fáceis. Muito forte isso, né? Quando eu brasileira ou brasileiro saio do meu país e vou para outro país, eu vou sentir muito forte isso, a xenofobia. Mas o Brasil também faz isso, infelizmente, até entre nós, né? Até entre os próprios brasileiros. Mais agressivo ainda, estava escrito numa carteira da FLUC, né, numa classe, lá na sala 3, os brasileiros e os pretos deviam todos morrer. Mais grave ainda. Sobre isso, o Senado Federal ele elaborou alguns trabalhos, né, com material físico e virtual sobre a xenofobia, o que ela é, para as pessoas, né, a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades é crime de ódio. E aí aqui tem quais são as práticas que caracterizam esse delito. E também, se você já ouviu algumas dessas frases, sempre que vejo uma mulher de véu, acho que uma bomba vai explodir por perto. Eu não aceito ser atendido por um médico cubano. Não gosto desses haitianos aqui roubando os nossos empregos.
ou quando é entre os próprios brasileiros, o Brasil deveria se separar do Nordeste. Isso não é piada, é xenofobia. É um crime com pena de detenção de até 3 anos e multa. Para denunciar, diz que sim. E aí, um último cartaz, né? Mas você é brasileira? Quando a aluna recusou uma investida sexual. Assim, o tratamento, né, xenofóbico com aos brasileiros, claro, não todos, né? Lá em Portugal, nesse exemplo. Então, a gente tem que entender que isso é crime, né? Incentivar a denúncia e aí para a gente não reproduzir esse tipo de coisa. Bom, além da xenofobia, a gente tem outros filhos bem malvados aí, que são gerados pelo etnocentrismo, né? Que não fazem nenhuma falta aí no planeta. Vou falar de 2 deles brevemente aqui. Um é o antissemitismo, que é mais conhecido da gente, né? E outro é a xenofobia. O que é o antissemitismo? Conceito ali, ó. Preconceito ou hostilidade contra judeus baseada em ódio contra o seu histórico étnico, cultural e ou religioso, certo? E aí tem 2 gracinhas ali, as piadas, né? O judeu só se esforça para ganhar quando vale dinheiro. Muito relacionado, muito forte isso, né? Com o judeu. Essa questão do dinheiro. E o outro ali, um grupo de judeus ortodoxos, estava chegando no aeroporto e tal, e aí eles estavam segurando um cartaz, e é claro que foi trocado virtualmente isso aí para poder debochar na internet, eles manipularam o cartaz e botaram aí pelos 20 centavos sim, sendo naquele tempo dos grandes protestos, né, que o Brasil estava tendo, pelo aumento de 20 centavos nas passagens, enfim, e aí dizem, não, é pelos 20 centavos porque, né, afinal são 20 centavos, e eu sou judeu. Então, isso aí é um dos grandes crimes, né, que acontece. Não sei se vocês sabem, gente, mas o que são os semitas, tá? Semitas, eles são anti e contra, né? Contra semitas. Semitas, eles não são só os judeus, ok? Semitas são todos os povos que vivem no Oriente Médio. Já viveram lá há milhares de anos, continuam vivendo ininterruptamente há milhares de anos, ou de lá surgiram e lá estão agora, enfim. No passado remoto, a gente tem lá os povos da antiga Mesopotâmia, que já hoje não existem mais. Ou eles foram devastados, destruídos mesmo por guerras, ou foram aculturados, enfim, certo? Absorvidos por outros povos. Deixaram um legado gigantesco para nós aí, porque já tinha uma cultura, várias culturas, inclusive lá, muito complexas. Mas, hoje, quem é que vive lá, quem é que é relacionado àquela região? Árabes e judeus, ok? Esses 2 são povos semitas. Então, língua semita, costume semita, né? É árabe e judeu, hoje. Mas, quando a gente usa esse termo antissemitismo, a gente está se referindo especialmente aos judeus, tá? Então, não se aplica aos árabes, embora eles também são semitas. Porque sempre foi um termo aplicado aos judeus. Bom, esse sentimento aí, ele já existe há milhares de anos, tá? O Hitler não inventou esse sentimento, não. Não foi no nazismo. Aquilo ali foi um ápice moderno desse sentimento, mas ele já existe há milhares de anos. A gente tem um exemplo só para vocês verem, assim, no Império Persa, lá no século V a.C., né? Teve um maioral que elaborou uma ideia, assim, para matar todos os judeus que viviam espalhados pelo Império. Por quê? Qual era o crime, né? Eles são diferentes de todos os outros povos. E daí? E daí que não é pra ser diferente, é pra ser todo mundo igual. A diferença incomoda tanto? Né? Sim, incomoda muito. Né? Tem que ser todo mundo igual, falar igual, comer as mesmas coisas, né? Ter os mesmos hábitos, usar a mesma roupa, ter o mesmo sotaque, adorar o mesmo Deus, também do mesmo jeito, e por fim, por aí vai. Então, essa diferença incomoda tanto que às vezes ela vai gerar o quê? Violência, ódio, né? Vai promover tudo isso. E é uma violência às vezes extrema. Esse livro aqui, ó, 12 Faces do Preconceito, do Jaime Pinsky, um historiador super importante aí no Brasil. Ele fala de 12 situações muito comuns no Brasil, quem dera fosse só 12, né? E um trecho aqui que fala sobre os judeus, é bem interessante aqui o que o Henry Sobel fala. Olha só, eu vou ler para vocês. A história já nos deu provas suficientes de que o preconceito religioso, o triunfalismo ideológico e a discriminação étnica são as maiores barreiras ao progresso humano. Quando uma minoria qualquer é atacada, a sociedade como um todo se torna vítima em potencial. Quantas tragédias precisaremos suportar para aprender esta antiga lição? Bem verdade, né? E aí aqui também dizendo que nada é mais feio e triste do que os frutos dos preconceitos, dominação, injustiça, discriminação, desprezo, violência. Preconceitos são venenos do espírito, fatais para a democracia, que é um regime baseado na liberdade e na igualdade, e, portanto, no pleno respeito aos direitos humanos. Em função de preconceitos, pessoas são excluídas, humilhadas ou prejudicadas, que não é nada democrático. E aí uma coisa bem para o nosso tempo agora. O que acontece em tempos de crise econômica reproduz o racismo primitivo. Olha que interessante isso, racismo primitivo, ele fala. Quando a luta pela vida torna-se mais dura, o imigrante, o outro, aquele que tem uma religião diferente, uma cor de pele diferente, ele passa subitamente a ser visto como o predador,
o ladrão, aquele que invade seu solo e rouba o seu emprego. Então é bem isso, né? E a gente, infelizmente, isso é muito verdade, né? E a gente vê ainda, né? Isso até hoje acontecer. Os judeus foram culpados pela peste negra em algumas regiões, daí foram mortos, foram espancados, violentamente expulsos da terra. Foram culpados pela falta de chuva, que não dava frutos à terra, foi culpado por desastre natural, tudo que acontecia, né? Isso aí é um castigo divino, e é porque tem aquele grupo de judeus lá, então a gente tem que achar o culpado e acabar com ele, né? Então isso aí vem a história recheada de exemplos horríveis. O pior de todos a gente conhece bem, o ódio extremo que os judeus passaram na Europa na primeira metade do século XX, né? No regime nazista de Hitler. E qual era o problema? Por quê? O que eles tinham feito? Eles eram culpados pela pobreza da Alemanha. A Alemanha estava arrasada, né, em função da Primeira Grande Guerra, e aí se achou culpado, né, os judeus. Eles são os culpados pela pobreza da Alemanha. E daí aconteceu tudo o que a gente já sabe. E, aliás, o termo mais correto hoje não é holocausto, né? O termo que os próprios judeus estão pedindo para se usar é Shoah, que também é uma palavra Yiddish, de origem hebraica, mas que tem um significado bem mais correto. Shoah significa calamidade, devastação ou grande catástrofe, que foi exatamente o que aconteceu. Já o holocausto, que também é uma palavra hebraica, ela tem uma conotação mais religiosa, quando o judeu, lá o povo judeu antigo, escolhia uma vítima, né, um animal, obviamente, e queimava ele inteiramente para Deus, tinha uma relação de submissão ali, era uma coisa voluntária que eu queria fazer, porque eu queria dar esse presente para Deus, e isso era feito, era para expiar os pecados, né? Então, para purificar, para me perdoar dos pecados, pela incineração completa da vítima. Então, não é bem um termo correto para o que aconteceu no nazismo, não, né? Muitos corpos de judeus foram incinerados em fornos, inclusive, né? Nos campos de concentração durante aquele período, mas não foi para expiar pecado, né? Então, às vezes é um termo meio estranho aí, realmente, né? E não era nada voluntário. O termo Shoah é mais correto para hoje. Bom, a gente tem que cuidar disso porque isso ainda é muito forte, né? Às vezes vive nas piadas, nas brincadeiras, mas isso não é brincadeira, né? Não foi e não é. Bom, outro filho bem malvado do etnocentrismo é a sinofobia. Já ouviu falar? O que vem a ser a sinofobia? Sinofobia. Só um parêntese, vocês viram que xenofobia, sinofobia, islamofobia, homofobia, vários termos cunhados mais recentemente usam essa maneira de escrita, né? Fobia, que é aquele medo, repulsa, aversão, e o prefixo com a palavra que tu quer relacionar. Antissemitismo já é um termo bem mais antigo, por isso que não é escrito assim, ok? Só um parêntese. Sinofobia, do latim sinai, China, e do grego phobos, que é medo. É o sentimento anti-chinês, anti-China, é um sentimento contra a China, o povo e a cultura chinesa. E ali tem duas cenas, né, mostrando lá o bonequinho ele apavorado, assustado, porque tá vendo no que parece um shopping, duas chinesas lá de máscara. Aqui o cara cuspindo fogo pela boca, né? Sinofobia é a nova emergência global, mandando volta pro teu país, né? Chinês, desgraçado, e por aí vai, né? Em função da pandemia do coronavírus, né? Que tem toda uma relação aí de a culpa é deles. Então, assim, esse filho mau aí ficou bem robusto nos últimos tempos, né? Um dos filhos do etnocentrismo aí. Olha só essa outra charge que define bem isso, né? Seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem. O coronavírus, tá lá a China doente na cama do hospital, e a xenofobia. E tá lá um protesto bem violento, né? A culpa é da China, fora chineses, comedores de morcego, né? Tentando culpabilizar todo um povo, né, em função dessa situação. E aí teve um protesto virtual de vários chineses ali segurando plaquinhas em vários idiomas, né? Que eles não são um vírus, né? Eles também foram afetados por isso. Tu pode ser contra o governo chinês, mas não o povo chinês, né? Então, isso é uma violência também, né? E já existe aqui no Brasil órgãos preocupados com o aumento da xenofobia. Já tem registro de ódio, ameaça, violência, inclusive física, né? O que mais está fazendo esse registro é o IBRA China, que fica em São Paulo, certo? Então, é aquilo que o Sobel falou, né? O racismo primitivo, ele aflora quando acontece uma situação assim mais difícil, né? E aí tu tem que achar o culpado e, claro, tu tem que eliminar esse culpado, né? E aí através de muita violência. E é preciso ficar atento aí para essas desinformações que vão chegando para nós, né? Especialmente pelo meio virtual, que na verdade só vão inflar esses sentimentos ruins, né? E não vão produzir nada de bom e na verdade não são baseados em fatos, né, gente? Mas em nós, será que o Brasil aí, ele produz filhos maus também?
Ou não, não, o Brasil é tudo de bom, aqui é uma democracia, todo mundo se dá bem harmonicamente. Isso é assunto para outra aula, mas só para vocês verem aí umas imagens aí para imaginar ali, né? Olha o tipo de violência, de agressão, né? Contra quem? Negros fedidos. Vamos cuidar do futuro de nossas crianças brancas. Fora ratos do Nordeste. Negro comunista, antifa, macumbeiro, estamos de olho em você. E uma imagem do Ku Klux Klan, né? Com o símbolo da Força Branca. Esses cartazes foram espalhados em Blumenau, Santa Catarina, há pouco tempo. Então, e a suástica usada, né, que é um símbolo milenar, mas que o nazismo pegou esse símbolo para eles, daí carregou esse símbolo de toda uma negatividade, todo um ódio, que não tinha nada a ver com a origem do símbolo, enfim. Isso é Brasil, isso é bem triste e preocupante. Isso é o que? É violência, né, gente? É crime. Mas isso é uma outra conversa. Então, assim, quanto isso, gente, vamos pensar, né? Não é normal. É racismo. O que pode parecer normal, já é normalizado. Não normaliza. Isso é violência. E racismo não, obrigado. Ó, tem protestos do bem aí também, né? Racismo não é opinião, é crime. E crime, e ser crime, ele tem que ser penalizado. Não esquece disso, gente. Então, vamos pensar bem sobre isso aí, vamos se preocupar em produzir frutos bons, né? Filhos fortes, filhos úteis para a sociedade que realmente promovam convivência e a paz. Por mais que isso seja um trabalho árduo dentro do nosso coração, mas ele vale a pena, né? Vamos gastar energia positiva para esse tipo de coisa e não alimentar essas outras coisas tão ruins, certo? Valeu, obrigadão.